Isaías 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. Essas cargas que costumáveis levar são pesadas para as bestas já cansadas. Eles juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resto da casa de Israel, vós que por mim tendes sido carregados desde o ventre, que tendes sido levados desde a madre. Até a vossa velhice eu sou o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos criei e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. A quem me assemelhareis, e com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Os que prodigalizam o ouro da bolsa, e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus, e diante dele se prostram e adora. Eles o tomam sobre os ombros, o levam, e o colocam no seu lugar, e ali permanece. Do seu lugar não se pode mover. E, se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra alguém da sua tribulação. Lembrai-vos disto e considerai. Trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto o homem do meu conselho. Sim, eu o disse e eu o cumprirei. Formei esse propósito e também o executarei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe, e a minha salvação não tardará. Mas estabelecerei a salvação em Sião, e em Israel a minha glória. 47. Desce e assenta-te no pó, ó virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão sem trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada a mimosa nem a delicada. Toma a mó e moe a farinha. Remove o teu véu, suspende a cauda da tua vestidura, descobre as pernas e passa os rios. A tua nudez será descoberta, e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada, e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque não serás chamada mais a Senhora de Reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança, e os entreguei na tua mão. Não usaste de misericórdia para com eles, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste, eu serei senhora para sempre. De sorte que até agora não tomaste a peito estas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas descuidada, que dizes no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste, ninguém me vê. A tua sabedoria e o teu conhecimento, essas coisas te perverteram. E disseste no teu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal de que por encantamentos não saberás livrar-te, e tal destruição cairá sobre ti, que não a poderás afastar. E virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação, que não a poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te has fatigado desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura podes inspirar terror. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora e te salvem os astrólogos, que contemplam os astros, e os que nas luas novas prognosticam o que há de vir sobre ti. Eis que são como restolho.
O fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, pois não é um braseiro com que se aquentar, nem fogo para se sentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem te has fatigado, os que tiveram negócios contigo desde a tua mocidade. Andarão vagueando, cada um pelo seu caminho. Não haverá quem te salve. 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste dos lombos de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Desde a antiguidade anunciei as coisas que haviam de ser. Da minha boca é que saíram, e eu as fiz ouvir. De repente as pus por obra, e elas aconteceram. Porque eu sabia que és obstinado, que a tua cerviz é um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Há muito t'as anunciei, e as manifestei antes que acontecessem, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as ordenou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciarás? Desde agora te mostro coisas novas e ocultas que não sabias. São criadas agora, e não de há muito, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido. Porque eu sabia que procedeste muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardo a minha ira, e por causa do meu louvor me contenho para contigo, para que eu não te extermine. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim eu faço. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outrem. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamo, eles aparecem juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem, dentre eles, tem anunciado estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito. Também já o chamei. Eu o trouxe, e o seu caminho será próspero. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência teria sido como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isto, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó, e não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha. Fendeu a rocha, e as águas jorraram. Não há paz para os ímpios. Isaías 49. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca qual espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me qual uma flecha polida, e me encobriu na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para tornar a trazer-lhe Jacó, e para reunir Israel a ele. Pois aos olhos do Senhor sou glorificado,
e o meu Deus se fez a minha força. Sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, e o seu Santo, ao que é desprezado dos homens, ao que é aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles te adorarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor, no tempo aceitável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei. E te guardarei, e te darei por pacto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos, e em todos os altos desnudados haverá o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, não os afligirá nem a calma nem o sol, porque o que se compadece deles os guiará, e os conduzirá mansamente aos mananciais das águas. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, e exulta, ó terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e se compadeceu dos seus aflitos. Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Os teus filhos pressurosamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos estes que se ajuntam, vêm ter contigo. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como a noiva. Pois quanto aos teus desertos e lugares desolados, e a tua terra destruída, serás agora estreita demais para os moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Os filhos de que foste privada ainda dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar, dá-me espaço em que eu habite. Então no teu coração dirás, quem me gerou estes, visto que eu era desfilhada e solitária, exilada e errante? Quem, pois, me criou estes? Fui deixada sozinha, estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, e que os que por mim esperam não serão confundidos. Acaso tirar-se-ia a presa ao valente, ou serão libertados os cativos de um tirano? Mas assim diz o Senhor, certamente os cativos serão tirados ao valente, e a presa do tirano será libertada. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto. E toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador e o teu Redentor, Isaías o poderoso 50. de Jacó. Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas transgressões foi repudiada vossa mãe. Por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse? Acaso tanto se encolheu a minha mão, que já não possa remir, ou não tenho poder para livrar? Eis que com a minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios em deserto. Cheiram mal os seus peixes, pois não há água, e morrem de sede. Eu visto os céus de negridão,
e lhes ponho cilício por sua cobertura. O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam, pois o Senhor Deus me ajuda. Portanto, não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntos. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles se envelhecerão como um vestido, e a traça os comerá. Quem há entre vós que tema ao Senhor? Ouça ele a voz do seu servo. Aquele que anda em trevas e não tem luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eia, todos vós, que acendeis fogo e vos cingis com tições acesos. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre os tições que ateastes. Isto vos sobrevirá da minha mão, e em tormentos 51. Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque ainda quando ele era um só, eu o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ação de graças e voz de cântico. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim. Porque de mim sairá a lei, e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços governarão os povos. As ilhas me aguardam, e no meu braço esperam. Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra embaixo. Porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como um vestido. E os seus moradores morrerão semelhantemente. A minha salvação, porém, durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Pois a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. A minha justiça, porém, durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias da antiguidade, como nas gerações antigas. Porventura não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e traspassou ao dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, o que fez do fundo do mar um caminho, para que por ele passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão com júbilo a Sião, e haverá perpétua alegria sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, a tristeza e o gemido fugirão. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para teres medo de um homem, que é mortal, ou do filho do homem que se tornará como feno? E te esqueces de Senhor, o teu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra? E temes continuamente o dia todo por causa do furor do opressor, quando se prepara para destruir? Onde está o furor do opressor? O exilado cativo depressa será solto, e não morrerá para ir à sepultura, nem lhe faltará o pão. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E pus as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus, e para fundar a terra, e para dizer a Sião: Tu és o meu povo. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor, que bebeste da taça do atordoamento e a esgotaste.
De todos os filhos que ela teve, nenhum há que a guie, e de todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Estas duas coisas te aconteceram. Quem terá compaixão de ti? A assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem te consolará? Os teus filhos já desmaiaram, jazem nas esquinas de todas as ruas, como um antílope tomado na rede. Cheios estão do furor do Senhor e da repreensão do teu Deus. Pelo que agora ouve isto, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor Deus e o teu Deus, que pleiteia a causa do seu povo. Eis que eu tiro da tua mão a taça de atordoamento e o cálice do meu furor. Nunca mais dele beberás. Mas pô-lo-ei nas mãos dos que te afligem, os quais te diziam: abaixa-te para que passemos sobre ti. E tu puseste as tuas costas como o chão e como a rua para os 52. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, Sião. Veste-te dos teus vestidos formosos, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Pois assim diz o Senhor Deus: o meu povo desceu no princípio ao Egito, para peregrinar lá, e a Assíria sem razão o oprimiu. E agora, que acho eu aqui, diz o Senhor, pois que o meu povo foi tomado sem nenhuma razão, os seus dominadores dão uivos sobre ele, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto o meu povo saberá o meu nome. Portanto saberá naquele dia que sou eu o que falo. Eis-me aqui. Quão formosos sobre os montes são os pés do que anuncia as boas novas, que proclama a paz, que anuncia coisas boas, que proclama a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles levantam a voz, juntamente exultam, porque de perto contemplam a volta do Senhor a Sião. Clamai cantando, exultai juntamente, desertos de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Pois não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens, assim ele espantará muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham 53. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores,
Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores 54. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas, e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. E não te envergonhes, porque não sofrerás afrontas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Num ímpeto de indignação escondi de ti por um momento o meu rosto, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, assim também jurei que não mirarei mais contra ti, nem te repreenderei. Pois as montanhas se retirarão, e os outeiros serão removidos. Porém a minha benignidade não se apartará de ti, nem será removido ao pacto da minha paz, diz o Senhor, que se compadece de ti. E aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com antimônio, e lançarei os teus alicerces com safiras. Farei os teus baluartes de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e toda a tua muralha de pedras preciosas. E todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida. Estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque a ti não chegará. Eis que, embora se levantem contendas, isso não será por mim. Todos os que contenderem contigo, por causa de ti cairão. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra o fogo de brasas, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Não prosperará nenhuma arma forjada contra ti, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justificação que de mim procede. Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces,
E uma nação que nunca te conheceu a ti correrá, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Pois com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores de campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, Isaías e nunca 56. se apagará. Assim diz o Senhor: mantende a retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se abstém de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer o mal. E não fale o estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, e escolhem as coisas que me agradam, e abraçam o meu pacto. Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu pacto, sim, a esses os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel. Ainda outros ajuntarei a ele, além dos que já se lhe ajuntaram. Vós, todos os animais do campo, todos os animais do bosque, vinde comer. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Deitados, sonham e gostam de dormir. E estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem, trazei vinho, e nos encheremos de bebida forte. E o dia de amanhã será como hoje, ou ainda mais 57. Parece o justo, e não há quem se importe com isso. Os homens compassivos são arrebatados, e não há ninguém que entenda. Pois o justo é arrebatado da calamidade, entra em paz. Descansam nas suas camas todos os que andam na retidão. Mas chegai-vos aqui, vós os filhos da agoureira, linhagem do adúltero e da prostituta. De quem fazeis escárnio? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois vós filhos da transgressão, estirpe da falsidade, que vos inflamais junto aos terebintos, debaixo de toda a árvore verde, e sacrificais os filhos nos vales, debaixo das fendas dos penhascos? Por entre as pedras lisas do vale está o teu quinhão. Estas são a tua sorte. Também a estas derramaste a tua libação, e lhes ofereceste uma oblação. Contentar-me-ia com estas coisas? Sobre um monte alto e levantado puseste a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e dos umbrais colocaste o teu memorial, pois te descobriste a outro que não a mim,
e subiste, e alargaste a tua cama, e fizeste para ti um pacto com eles. Amaste a sua cama, onde quer que a viste, e foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes, e enviaste os teus embaixadores para longe, e te abateste até o Seol. Na tua comprida viagem te cansaste, contudo não disseste, não há esperança. Achaste com que renovar as tuas forças, por isso não enfraqueceste. Mas de quem tiveste receio ou medo, para que mentisses, e não te lembrasses de mim, nem te importasses? Não é porventura porque eu me calei, e isso há muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares, livrem-te os ídolos que ajuntaste, mas o vento a todos levará, e um assopro os arrebatará. Mas o que confia em mim possuirá a terra, e herdarão o meu santo monte. E disse-á: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes, e para vivificar o coração dos contritos. Pois eu não contenderei para sempre, nem continuamente ficarei irado, porque de mim procede o Espírito, bem como o fôlego da vida que eu criei. Por causa da iniquidade da sua avareza me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me. Mas, rebelando-se, ele seguiu o caminho do seu coração. Tenho visto seus caminhos, mas eu o sararei. Também o guiarei, e tornarei a dar-lhe consolação, a ele e aos que o pronteiam. Eu crio o fruto dos lábios. Paz, paz para o que está longe e para o que está perto, diz o Senhor. E eu o sararei. Mas os ímpios são como o mar agitado, pois não pode estar quieto, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios. 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Como se fossem um povo que praticasse a justiça e não tivesse abandonado a ordenança do seu Deus, pedem-me juízos retos, têm prazer em se chegar a Deus. Porque temos nós jejuado, dizem eles, e tu não atentas para isso? Porque temos afligido as nossas almas, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas, e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Eis que para contendas e rixas jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando vós assim como hoje, a vossa voz não se fará ouvir no alto. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco, e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças as ataduras do jugo? E que deixes ir livres os oprimidos? E despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo-o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares o aflito, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, e te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca falham. E os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas, e tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador da brecha e restaurador de veredas para morar. Se desviares do sábado o teu pé,
e deixares de prosseguir nas tuas empresas no meu santo dia. Se ao sábado chamares deleitoso, ao santo dia do Senhor, digno de honra, se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há quem invoque a justiça com retidão, nem há quem pleiteie com verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de basiliscos e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá, e do ovo que for pisado sairá uma víbora. As suas teias não prestam para vestidos, nem se poderão cobrir com o que fazem. As suas obras são obras de iniquidade, e atos de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, e se apressam para derramarem o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. A desolação e a destruição acham-se nas suas estradas. O caminho da paz eles não o conhecem, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento da paz. Pelo que a justiça está longe de nós, e a retidão não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Apalpamos as paredes como cegos. Sim, como os que não têm olhos andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como no crepúsculo, e entre os vivos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos, e andamos gemendo como pombas. Esperamos a justiça, e ela não aparece. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós. Pois as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Transgredimos e negamos o Senhor, e nos desviamos de seguir após o nosso Deus. Falamos a opressão e a rebelião, concebemos e proferimos do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se tornou atrás, e a justiça se pôs longe. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e desagradou-lhe o não haver justiça. E viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs na cabeça o capacete da salvação. E por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo, como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição, furor aos seus adversários, e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Porque ele virá tal uma corrente impetuosa, que o assopro do Senhor impele. E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se desviarem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor. O meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos, diz o Senhor, desde agora Isaías e para todo o sempre. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz, e reis para o resplendor da tua aurora. Levanta em redor os teus olhos e vê.
Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos vêm de longe, e tuas filhas se criarão a teu lado. Então o verás e estarás radiante, e o teu coração estremecerá e se alegrará. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá. Todos os de Sabá virão. Trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se congregarão em ti, os carneiros de Nebaiote te servirão. Com aceitação subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas para as suas janelas? Certamente as ilhas me aguardarão, e vêm primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus, e para o Santo de Israel, porquanto ele te glorificou. E estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão. Porque na minha ira te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, a faia, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para ornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram, e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Ao invés de seres abandonada e odiada como eras, de sorte que ninguém por ti passava, far-te-ei uma excelência perpétua, uma alegria de geração em geração. E mamarás o leite das nações, e te alimentarás ao peito dos reis. Assim saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, e o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze, e por pedras ferro. Farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Não se ouvirá mais de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos. Mas aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvor. Não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e acabados serão os dias do teu luto. E todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, apressarei isso. 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, e restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, haveis de ter dupla honra, e em lugar de opróbrio exultareis na vossa porção. Por isso na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pois eu, o Senhor, amo o juízo,
Aborreço o roubo e toda a injustiça. Fielmente lhes darei sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me com um manto de justiça, como noivo que se adorna com uma grinalda, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Por amor de Sião não me calarei, e por amor de Jerusalém não descansarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Também serás uma coroa de adorno na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará desolada. Mas chamar-te-ão Efizibá, e a tua terra Beolá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará. Pois como o mancebo se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E, como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. E Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia, nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis, e não lhe deis a ele descanso até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Nunca mais darei de comer o teu trigo aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o teu mosto, em que trabalhaste. Mas os que o ajuntarem o comerão, e louvarão ao Senhor. E os que o colherem o beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai a estrada, limpai-a das pedras. Arvorai a bandeira aos povos. Eis que o Senhor proclamou até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua recompensa diante dele. E chamar-lhes-ão, povo santo, remidos do Senhor. E tu serás chamada procurada, cidade não desamparada. 63. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura, e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, mas não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Celebrarei as benignidades do Senhor, e os louvores do Senhor, consoante tudo o que o Senhor nos tem concedido, e a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que ele lhes tem concedido segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não procederão com falsidade. Assim ele se fez o seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença o salvou. No seu amor e na sua compaixão ele os remiu, e os tomou, e os carregou todos os dias da antiguidade. Eles, porém, se rebelaram e contristaram o seu Santo Espírito, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo:
Onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está o que pôs no meio deles o seu Santo Espírito? Aquele que fez o seu braço glorioso andar à mão direita de Moisés? Que fendeu as águas diante deles, para fazer para si um nome eterno? Aquele que os guiou pelos abismos, como a um cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram? Como ao gado que desce ao vale, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim guiaste o teu povo, para te fazeres um nome glorioso. Atenta lá dos céus e vê, lá da tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas? A ternura do teu coração e as tuas misericórdias para comigo estancaram. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai. Nosso Redentor desde a antiguidade é o teu nome. Por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração, para te não temermos? Faze voltar, por amor dos teus servos, as tribos da tua herança. Só por um pouco de tempo o teu santo povo a possuiu. Os nossos adversários pisaram o teu santuário. Somos feitos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como os que nunca se chamaram 64. Ó, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem à tua presença, como quando o fogo pega em as sandálias, e o fogo faz ferver a água, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que a tua presença tremam as nações. Quando fazias coisas terríveis, que não esperávamos, descias, e os montes tremiam à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Tu sais ao encontro daquele que, com alegria, pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Há muito tempo temos estado em pecados. Acaso seremos salvos? Pois todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. E não há quem invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te agastes tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornaram em deserto, Sião está feita um ermo, Jerusalém uma desolação. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada a fogo, e todos os nossos lugares aprazíveis se tornaram em ruínas. Acaso conter-te-ás tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor? Ficarás calado e nos afligirás 65. Tornei-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre tijolos. Que se assenta entre as sepulturas e passa as noites junto aos lugares secretos. Que come carne de porco, achando-se caldo de coisas abomináveis nas suas vasilhas. E que dizem: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça no meu nariz, um fogo que arde o dia todo. Eis que está escrito diante de mim: não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhes-ei a recompensa no seu seio. As suas iniquidades e juntamente as iniquidades de seus pais, diz o Senhor, os quais queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, e se diz: não o desperdices, pois há bênção nele.
Assim farei por amor de meus servos, para que eu não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro dos meus montes. E os meus escolhidos herdarão a terra, e os meus servos nela habitarão. E Saron servirá de pasto de rebanhos, e o vale de Acor de repouso de gado, para o meu povo que me buscou. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna, e que misturais vinho para o destino, também vos destinarei à espada, e todos vos encurvareis à matança. Porque quando chamei, não respondestes. Quando falei, não ouvistes, mas fizestes o que era mal aos meus olhos, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Pelo que assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão pela alegria de coração, mas vós chorareis pela tristeza de coração, e uivareis pela angústia de espírito. E deixareis o vosso nome para maldição aos meus escolhidos. E vos matará o Senhor Deus, a seus servos chamará por outro nome. De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão escondidas dos meus olhos. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio. Porque crio para Jerusalém motivo de exultação, e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém, e folgarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão o fruto delas. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que, antes de clamarem eles, eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro juntos se apacentarão, o leão comerá palha como o boi, e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como que tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro, como que quebra o pescoço a um cão. Quem oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso, como que bendiz a um ídolo. Porquanto eles escolheram seus próprios caminhos, e tomam prazer nas suas abominações, também eu escolherei as suas aflições, farei vir sobre eles aquilo que temiam. Porque quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, eles não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por causa do meu nome, disseram: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Uma voz de grande tumulto vem da cidade, uma voz do templo, ei-la, a voz do Senhor, que dá a recompensa aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia?
Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre, e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém, e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Pois assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Isso vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Pois, eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como o torvelinho, para retribuir a sua ira com furor, e a sua repreensão com chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins após uma deusa que está no meio, os que comem da carne de porco, e da abominação, e do rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. Pois eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e os que dali escaparem, eu os enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, povos que atiram com o arco, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. E eles anunciarão entre as nações a minha glória, e trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, como oblação ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, os trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Pois, como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. E acontecerá que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne.